E olá de novo! Hoje então será demonstração da aguarela. Gostam? Com certeza que sim, aproveitam. E hoje estamos com demonstração da aquarela. Espero que já conhecem as tintas, na verdade. É assim um paraíso de cores. É uma tinta diluível com a água, ok? E mesmo depois de estar seca, novamente dá para diluir. Portanto, o que aconselho, precisam então só 2 pincéis, número 2 e neste caso eu uso o número 0 ou 00, portanto depende depois das preferências, ok? Basta água e tintas. Agora, maior, digamos, não é problema, mas é um pormenorzinho importante, é a superfície onde vocês vão desenhar. E a superfície, neste caso, convém que esteja porosa, mas não demasiado. Então, por norma, para facilitar o trabalho nos tipos, se querem praticar nos tipos, aconselho então a aplicar uma camadinha, por exemplo, de um finish gel, ou neste caso eu vou usar o Pearl, okay? Que é um branquinho com brilhos, mas uma coisinha muito, muito leve. É um finalizante sem goma também, o que depois facilita a vida. Podem aplicar uma camada, 2 camadas, portanto, dependendo do efeito que querem, que pretendem obter, digamos. Vamos secar então. Agora, a questão mais importante é realmente a preparação dessa superfície. Isso tanto faz, seja uma unha na verdade já esculpida e limada, ou, por exemplo, o tipo. Ou seja, para isso eu aconselho mesmo um buffer, mas um buffer novo, okay? Com gramagem, uma gramagem mais grossinha e outra mais fina, e com os movimentos circulares retiramos, ou seja, fazemos a superfície áspera. No gel é muito automático, digamos isso. Caso acontecer, por exemplo, que pretendem desenhar por cima do acrílico, aconselho que primeiro aplicam uma esticadinha camada de finish, por exemplo, pode ser até transparente, se não querem esses efeitos que coloquei agora. E depois de secar fazem o mesmo processo. Atenção que o finish podem aplicar exatamente só mesmo onde vão depois de desenhar. Ora bem, e hoje o desenho, tiro o pó, de preferência não com os dedos, ok? Porque a aguarela é uma tinta um pouco sensível às gorduras e afins, digamos, ou superfícies lisas. E hoje então, para, digamos, tirar um pouco mais de ideias e fugir um pouco de normalidade, vamos fazer assim flor, mas bastante abstrata, ou seja, uma forma de fugir um pouco daquela florística, mesmo aquela perfeitinha, florinha, petalazinha, etc. Portanto, fugimos um pouco deste estilo e fazemos o seguinte: escolhem as cores que vocês evidentemente preferem. Eu vou utilizar o turquesa, um rosa magenta, por exemplo, e se calhar amarelo, para depois quebrar um pouco as cores frias, porque magenta e azul sabem que são as cores frias. Com o pincel número 2, sem grande ciência, portanto eu diluí a tinta, neste caso azul, e faço o seguinte, também pensando primeiro na composição, que seja ela diagonal ou não, eu faço umas manchas mais ou menos direitas, redondas, mais ou menos. Deixo algumas partes mais com cor, outras menos com cor, portanto eu faço como se fosse assim um marmoreado, não marmoreado. Agora vou buscar magenta. Ora bem, e
com magenta, aplico então partes que acho que me fazem falta. Ou onde quero, que é mesmo assim. Tentam não misturar muito as cores entre elas, porque sabem que neste momento, se estamos a aplicar o magenta, por exemplo, o azul por baixo pode-se diluir, evidentemente, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles misturam-se e fica o lilás. Se vocês pretendem que isso aconteça, tudo bem. Se não querem, tentam evitar então. E, por exemplo, aplico também aqui. Bastante batendo e quantidades, aliás, vendo bem, não há nenhum desenho propriamente, são tipo umas nuvens de cor. E agora com um bocadinho de amarelo, então faço o tal contraste, adiciono aqui à volta, como o amarelo é clarinho, portanto basta só esbater mesmo minimamente, ok? E vamos obter assim um resultado desses. E agora, portanto, agora é que vem a festa, com preto, neste caso até aconselho preto mesmo, preto, aquele preto azulado, não preto sépia. Preto sépia é o preto misturado com castanho, é mais para as coisas assim naturais. Nessa situação, ao menos, não é propriamente natural, é mais fantasia, mais abstrato, por isso pode ser o preto mesmo azulado. E com o pincel 0 ou 00, como disse, já vocês é que escolhem o que pretendem, fazemos o seguinte, ou seja, agora é que vou estipular, ou conforme eu quiser, podem marcar mesmo os centros, por exemplo, quero que o centro desta, a minha flor, futura flor afinal, e aqui, por exemplo, para orientarem-se melhor, e desenho não contornando a cor, atenção, não contornando a cor. Eu desenho umas pétalazinhas de uma flor que não tem nada a ver com o fundo que fiz. Ou seja, aquilo que fica por ali, ou seja, apanha-se, no entanto, ok? Aquilo que não apanha-se também está ok. Ou seja, se estiver fora das linhas também não faz mal nenhum. Nesta mais pequenina, podemos diminuir a quantidade das pétalas, caso quiserem, ou não, isso já são opções. Okay? E fiz o esboço assim. Claro que, como eu costumo sempre dizer, mesmo nas formações, já podiam parar por aqui, ok? Mas eu vou continuar a compor, como é óbvio. Algumas das pétalas vou reforçar com mais algumas linhas, criar por dentro, por exemplo, os veiozinhos bem fininhos, ou seja, mas isso tudo depende já das situações. Por exemplo, se estão com bastante pressa e não têm, pronto, sabem que também a cliente não dá muito, digamos, importância a esses pormenorzinhos tão pequeninos, okay, aí podem evitar. Quando sabem que vale a pena, portanto, e têm tempo, evidentemente esmeram-se um bocadinho mais. Okay? Carrego algumas linhas mais do que as outras. Ok? E assim, digamos, completo toda a flor. Por exemplo, esta opto por fazer só alguns veiozinhos de dentro. Esta fiz só de fora para não carregar todas com muitas linhas, porque senão depois chegamos ao mesmo. Neste caso também aqui, por exemplo. E esta faço também algumas linhas a mais, ligação inclusive aqui entre elas. Tinta tem que estar líquida para conseguirem fazer essas linhas tão fininhas. E daqui a um bocadinho já
vão ver o resultado final. Pormenorizo outra florinha. Esta é mais pequenina, daí as linhas ainda convém que sejam mesmo mais fininhas. Algumas partes também destaco um bocadinho mais, ou seja, carrego mais escuro. E em algumas pétalazinhas só faço mesmo um ou outro veiozinho. Escureço ligeiramente mais os centros. Aqui, aqui. Crio umas linhas muito fininhas para uma, digamos, ligação do desenho, e com as linhas, seja como o desenho, as pétalazinhas têm também tanta linha, acabo por aproveitar isso e crio com estas linhas também uma, digamos, ligação. Ou seja, algumas linhas aproximei, outras afastei, para ficar assim uma composição mais compostazinha. Muito bem. Depois disso, finalizo com o top coat. Isso pode ser qualquer top coat sem goma, por exemplo 319, neste caso está a minha mão. Então aplicamos perfeitamente normal. Para maior durabilidade, primeiro podem aplicar só, por exemplo, nas florinhas, onde há mais concentração de tinta, ok? Secar e depois aplicar na totalidade, já na unha toda, uma camada, portanto, completa, normal, selar e tudo, portanto, e finalizar o trabalho. Secamos e, evidentemente, têm sempre a opção de compor com mais alguma coisa. Ora, e neste caso compomos então da forma seguinte. Simples, portanto, sem grandes coisas. Com pinch gel, nos centros coloco umas gotas mais consistentes e onde pretendo que ficam algumas esferinhas, que no entanto vou pôr umas mini esferas muito giras. Elas são muito mini, por isso perfeitamente conseguem, ou seja, aguentam-se muito bem nas unhas curtas, nos desenhos encapsulados e inclusive, por exemplo, servem-se facilmente criar um centro assim mais, digamos, dinâmico, mais interessante, para não ser também tinta, ok? E, por sua vez, conseguem ser um complemento do restante design, ok? Já fixado, atenção, com o pinch gel por cima do top, ou seja, já depois de tudo concluído é que se fazem as vossas composições que se acharem bem. E fica assim um trabalhinho em aguarela, portanto, sem propriamente saber desenhar alguma coisa. Espero que gostaram e aguardo-vos no nosso próximo encontro. Um beijinho grande e ficam bem, cuidam-se.